Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Estamos falando de hoje, estamos falando de Americanas, estamos fazendo essa dobradinha porque o momento é oportuno, porque nos traz lições interessantes e agora temos a Americanas com a sua recuperação judicial decretada. Era a priori o caminho de que a Americanas seguiria a recuperação judicial? Ao meu ver, me parece que não. Houve uma tentativa de se chegar a um acordo sem a recuperação judicial no período de 30 dias. Mas os bancos começaram a fazer bloqueio dos recursos de caixa que a Americanas tinha depositado nos bancos. Eram 8 bilhões de reais. E esse caixa foi reduzido com os bloqueios para 250 milhões. Deste modo, após os bloqueios de Bradesco, Itaú, Safra, BTG terem acontecido, a empresa entrou emergencialmente com um pedido de recuperação judicial por conta da gravíssima situação de gestão de caixa e do comprometimento de entregas, do comprometimento de pagamento de salários, de fornecedores e tudo mais. Então, diante disso, o juiz decretou a recuperação judicial da Oi e ela tem agora um período aí de alguns meses para apresentar um plano para a recuperação judicial. Então, vamos acompanhar uma grande empresa, mais de 40 mil funcionários diretamente envolvidos e fora aí a cadeia de fornecedores, empregos indiretos que são gerados graças à existência da Americanas, que é uma empresa já de muitas décadas aqui no Brasil. Alguém me perguntou, o Barsi disse que o varejo está fadado à falência, o que é que você acha? O Barsi está certo? Não, humildemente eu discordo dele. Eu acho que o Barsi tem um jeito próprio de pensar no varejo, entendo o ponto de vista dele, mas não concordo. Definitivamente eu acho que nem sempre a gente acerta, né? Nem sempre a gente não pode acertar sempre. Isso seria nós pensarmos que somos Deus e nós não somos deuses, né? Então a gente erra. Então eu acho que nesse aspecto eu entendo o ponto de vista dele, mas acho que está equivocado, porque o mundo vai mudando, então não pode existir dogmas ao analisar empresas na Bolsa de Valores. Se você acha que existem dogmas, é renda fixa. Dogmas é para renda fixa, são verdades absolutas. Se é renda variável, você não pode ter verdades absolutas. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão. Entendo o ponto de vista dele, que diz que o varejo é uma coisa ruim, porque tende a dificuldades enormes por conta das margens que são muito reduzidas. O que eu aprendi com Abílio Diniz, que é um homem do varejo. Eu fiz um curso com Abílio Diniz na FGV, anos atrás, se não me falha a memória, em 2013. O que é que eu aprendi com Abílio Diniz? Ele me disse, olha, o varejo ele tem sempre margens muito pequenas. O varejo tem sempre margens muito pequenas. Como é que se ganha dinheiro no varejo? Com escala. Você tem que ter escala, ou seja, você tem que vender muito. A roda não pode parar de girar. Esse é um aprendizado que eu tive lá atrás com o Abílio Diniz. E aí ele me disse o seguinte, e o varejo, como tem uma margem pequena, a sua margem de erro, consequentemente, é muito pequena. Se você errar, você sai do azul para o vermelho. Se você errar, você sai do azul para o vermelho. E isso aconteceu com muitas empresas do varejo. Erros por conta de estratégia, erros por conta de gestão, erros por não ter percebido tendências e alguns erros também questionáveis do ponto de vista da ética. Então, isso explica as muitas crises do varejo. Mas o Abílio Diniz esteve nesse meio a vida inteira. Alguém duvida que o Abílio Diniz ficou bilionário com o varejo? Certamente, se você for comparar os patrimônios, o Abílio Diniz tem muito mais dinheiro do que o Luiz Barsi, investindo no varejo. Então, cuidado com as verdades absolutas, cuidado com os dogmas.
em renda variável não existem dogmas, não existem verdades absolutas. É renda variável. Cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância, cada época é uma época. Se nós não tivermos esse espírito de abertura para entender isso, vamos acreditar em falsas verdades. Em falsas verdades. Temos que ter espírito de abertura para entender estes contextos. É isso que eu aprendi na vida. Muito bem. Olha, o presidente do Banco Central falou recentemente que a inflação herdada com as commodities contribuíram para o estouro da meta em 2022. Ele fez uma carta aberta explicando isso. Disse que a guerra da Ucrânia também foi um dificultador, elevou significativamente a inflação, a pandemia também, e isso foi um fenômeno global e o Brasil está dentro deste contexto. Roberto Campos Neto tem toda a razão do mundo. Eu acrescentaria que aqui, por conta da carga tributária dos combustíveis, esse foi um outro componente importante, porque com a alta do petróleo e com a alta do dólar, né, o que é que aconteceu? Nós tivemos uma inflação no Brasil de muitos gêneros básicos, alimentícios, serviços e tudo mais, em função do encarecimento do frete, né? O nosso frete ele é concentrado no frete rodoviário, que usa combustível. Então, se subiu a gasolina, se subiu o óleo diesel, o frete encarece e aí é efeito dominó, isso vai chegar na ponta para o consumidor. Por isso o presidente Lula precisa ter muito cuidado com este assunto combustível, porque eu tenho visto alguns jornalistas falando besteira aí nos canais de televisão, dizendo que não se deve baixar impostos de combustível, porque isso só favorece quem tem carro. Isso é uma estupidez. Isso é uma idiotice que eu não consigo entender como uma pessoa de nível superior abre a boca para falar uma bobagem dessa. É um absurdo, é um absurdo. Eu fico doente quando ouço um negócio desse. O cara dá atestado de burrice. Porque o que foi que aconteceu? Né? Na hora que o combustível começou a subir, tudo encareceu. E aí, um dos itens que mais subiram, alguns dos itens que mais subiram foram justamente os gêneros alimentícios, fortemente impactados pela alta do combustível. Então é uma estupidez abrir a boca para dizer isso. A carga tributária brasileira sobre os combustíveis é muito elevada e acho sim que ela precisa ser revista. Foi desta forma que a nossa inflação corrigiu rapidamente aqui no Brasil, por conta da desoneração dos combustíveis. Se a gente entender isso, a gente pode continuar fazendo uma boa gestão de crise e acho eu que a nossa inflação ficou bem no final do ano passado, na casa de 5 e pouco. A Selic está em 13,75, está alta demais. E já chegou a hora do Banco Central começar a projetar a queda dessa taxa Selic, que eu acredito e entendo que tem tudo, absolutamente tudo, para baixar 0,50 agora em abril. Não há nenhuma justificativa plausível da parte do Banco Central para não fazer isso. Vai ser uma estupidez, vai ser uma burrice do presidente Roberto Campos e de sua equipe se não baixarem em 0,50 a taxa de juros já agora em abril. Será atestado de burrice. Não há necessidade de manter essa dose de antibióticos quando o paciente está agora com um resfriado. Não há. Então, presidente Roberto Campos, pessoal do Banco Central, hora de reduzir os juros, né? Chegou a hora. Chegou a hora de fazer essa redução dos juros. Bom, o Jorge Paulo Lema e os sócios já disseram que vão colocar dinheiro, deram essa declaração após a decretação da recuperação judicial, para que a empresa continue operando normalmente. As Americanas, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e Beto Sicupira são os acionistas de referência da empresa. Eles detêm em torno de 30 e poucos % do capital social da empresa e já informaram ao Conselho de Administração que vão injetar recursos para manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas e do seu canal digital, americanas.com, e de suas coligadas, né?
Então, após aí a decretação da recuperação judicial, foi feita essa oficialização junto ao Conselho de Administração. Muitos consideram que é necessária uma injeção de ao menos 15 bilhões de reais pelos acionistas de referência. O que está se falando até agora é que eles teriam a disposição de colocar ao menos 6, vamos imaginar que chegue a 10 bilhões. Eu acredito que seja possível uma injeção de 10 bilhões. Além disso, a empresa tem algumas marcas, alguns negócios que podem ser vendidos, como o caso da Imaginarium, a Natural da Terra, né? Shoptime. Existem algumas marcas que a empresa tem e que pode se desfazer de alguns destes ativos. Vamos lembrar que a recuperação judicial da Americanas, decretada agora, é a quarta maior da história do Brasil. A primeira é a da Oi, e segundo a da Odebrecht. E a terceira eu vou procurar saber, procurar pesquisar, eu não tenho, mas a quarta é a das Americanas. Então, ela tem a Natural da Terra, uma empresa focada aí na parte de hortifruti, é a maior rede de varejista de frutas, legumes e verduras do país, tem 80 unidades espalhadas no Brasil. A Imaginário, uma loja de presentes com foco na cultura popular para o público mais jovem, também adquirida em 2021. Tem a Phuket, que é voltada ao público infantil e jovem, que é uma marca focada na venda de itens como pijamas, meia, material escolar, adquirida há 2 anos. A própria Americanas.com, que é a principal marca do grupo, o site de compras é um dos maiores marketplaces do país, né? Tem a Americanas Express, que é um modelo menor de área de loja. Enfim, existem alguns negócios. Tem o Submarino, que é um e-commerce que foi integrado à companhia após a fusão entre a Americanas e a B2W, né? A Shoptime, que é o serviço de home shopping, um canal 24 horas ao vivo, especializado em demonstração de produtos. A Let's, que é uma plataforma de gestão compartilhada de ativo de logística dentro da operação das Americanas. A Mais Aqui, que é a marca da Americanas S.A. para gestão de serviços com foco de operações de crédito, seguros e cartão. Tem alguns negócios, alguns deles terão que ser vendidos e poderão levantar em torno de 4 bi. Então imagine aí que os acionistas de referência coloquem 10 bi e vendam algumas marcas e levantem mais 4 bi. São 14 das tais inconsistências contábeis que foram anunciadas em 20. Então 20 menos 14 cai a 6 e há uma dívida de 20. O que está se falando é que as Americanas querem fazer uma negociação com os bancos para que eles troquem uma parte dessas dívidas por ações. É isso que a Americanas está conversando. Os bancos agora têm uma situação contra eles, porque a lei de recuperação judicial permite desconto das dívidas de 50% a 70%. De 50% a 70%. Então é melhor uma negociação ruim do que a aplicação na íntegra da lei, né? É o que eu penso. Mas eu acho que tudo vai caminhar para um rearranjo dessa questão aí das Americanas, né? É isso que eu penso, é isso que eu acho que vai acontecer no decorrer do tempo, não é? Bom, eu já falei aqui, o Santander avaliou a Vital em 27 bi. Foi lá atrás, no leilão, em 2021, colocada por 22,3 bi. Então, de 22,3 bi já passou para 27 bi. Consequentemente, a participação da Oi já é hoje de 9,4 bi na Vital, né? Quanto mais a Vital valorizar, maior a participação do ponto de vista financeiro que a Oi vai ter, né? Imaginemos que daqui a 3 anos essa empresa possa estar avaliada em 50, 60 bi, né? Então os 35% da Oi já vai aí para o território dos 20 bi, né? Então é isso que a gente precisa entender do ponto de vista deste negócio. Além disso, o Santander avaliou a Oi Fibra em 11 bilhões de reais. Esse é outro número que você precisa ter no seu caderninho de notas. 11 bilhões a avaliação do Santander para a Oi Fibra. Se você ainda não é assinante da nossa seleção de empresas, assine urgente. Você vai ter um estudo de cenário, uma análise de probabilidades, vai ter um instrumento mensalmente para você se afastar do ruído
se afastar da multidão e ter mais tranquilidade para montar a sua estratégia de investimentos, tomar as suas decisões, saber o que fazer e o que não fazer. Um dos temas que nós abordaremos na seleção de empresas de fevereiro será exatamente um pouco deste case das Americanas. Nós vamos comentar no nosso relatório de fevereiro, certo? Algumas lições que a gente precisa ter, porque veja, se tratava de uma grande empresa e que até um grande player do mercado, um dos maiores do mundo, investiu recentemente e foi um investimento que ele já deve ter se desfeito, né? Já deve ter se desfeito com prejuízo. Então isso traz algumas lições importantes, né? Algumas lições importantes, e falaremos sobre elas na nossa seleção de empresas de fevereiro. Na descrição aqui das notas de comentários eu vou deixar o link para acesso e você fazer a sua assinatura, R$360 por mês, por ano, R$360 por ano, R$30 por mês, R$1 por dia é de graça, você não tem por que ficar de fora dessa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.